Fala, galerinha do H Esportes, estamos aqui para mais um Respeita a Minha História. E que bagagem, hein? Diretamente do projeto do São Paulo, lá atrás ele surgiu e depois dentro do São Paulo, campeão de tudo. E ó, vou te falar, Mundial, Libertadores 2005, lembra disso? Aquele timaço. É isso aí, estamos aqui hoje com o Renan Teixeira. Renan, queria te agradecer por você vir participar do Respeita a Minha História, meu amigo. Ô, Haroldo, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, do que eu fiz na minha carreira, que foi uma carreira, graças a Deus, vitoriosa, foi uma carreira importante, eu tenho muito orgulho dela. E repito, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco da minha história. E do nosso lado esquerdo, lá no cantinho, Leandro Massoni, um dos nossos... Vamos colocar como repórter o Robson Baruch. É o nosso repórter, é o faz tudo, é nada, é brincadeira. É ele que é o nosso redator. É o nosso redator, né, do programa, ele que elabora todo o projeto. O nosso diretor ali, o Robson Baruch, também atrás das câmeras. Leandro, queria te agradecer mais uma vez por participar da bancada do Respeita a Minha História. Pô, que isso, Dodô. É uma honra aqui estar com vocês nessa noite aqui de segunda-feira, né? Para quem for assistir depois o vídeo, né? Mas assim, para mim é um grande prazer, uma satisfação e ainda mais ter um tricampeão do lado, né? Eu que sou palmeirense, né? Eu já sofri na mão do São Paulo na época que tinha aquele timaço do São Paulo que tinha o Renan também jogando e entrevistar hoje o Renan também, a gente vai ter muita história hoje para contar. E haja resenha. O Renan, que é o Renan também curte uma resenha. Renan, vamos puxar lá do início, onde você começou a surgir. Da onde veio a paixão? Já veio de pai para filho? Como que foi o gosto pelo futebol, cara? Pelo futebol e pelo São Paulo também, né? Consequentemente, né? Desde, como você falou, desde o início, desde criança, né? Que eu vou ao Morumbi com meu pai, né? Meu pai é falecido, mas ia desde 4, 5 anos de idade que eu ia com meu pai no Morumbi. Então já vem esse amor pelo esporte e, consequentemente, pelo São Paulo, né? Que é meu time de coração, nunca escondi isso de ninguém, já fui demitido de outros clubes por causa disso, de outro clube, né, não outro clube, né, todo mundo sabe da história, que foi a Portuguesa, e a gente, quem sabe, pode até falar dessa história depois. Sim. Mas veio de lá do comecinho mesmo, e depois eu comecei a jogar e... Assim, foi uma coisa que foi um presente de Deus eu começar já no São Paulo, no meu clube de coração, né? Consegui entrar na base, que era muito difícil na época. Consegui entrar na base do São Paulo e iniciei minha carreira ali, subi pro profissional no meu clube, como vocês já falaram antes. Aí nós conquistamos ali coisas muito importantes, né? 3 títulos no mesmo ano não é para qualquer time, né? Nosso time era realmente diferenciado, era um grupo diferenciado, muito forte, muito unido. Foi aquele elenco de 2005, 2006, né? Isso. É que, na verdade, a montagem... Foi criado antes, né? Um ano antes. Exatamente. A montagem já é em 2004, no início ali com o Cuca. Foi quando eu subi também, foi o Cuca que me levou primeiramente pro time principal, né? A montagem, o início da montagem foi ali, 2005, aí vieram outras peças-chave, Josué Mineiro, que, né, o casamento. O Danilo já em 2004. O Amoroso depois, né? Já veio pro Mundial. O Amoroso foi a cereja do bolo, né? Foi já mais pro meio do ano. Mas o seu contato com o São Paulo foi, assim, justamente indo ao estádio no Morumbi para assistir um jogo, né? Ainda quando pequeno, né? Isso. Como é que foi isso? Exatamente. A minha ligação com o São Paulo é bem antes de eu pensar em ser jogador de futebol, pensar em ser profissional. De ir no Morumbi mesmo, praticamente todo fim de semana que tinha jogo em casa, eu ia com meu pai, era completamente diferente do que é um estádio hoje, né? Em tudo, e vamos dizer em tudo, em chegada, estádio, era gente pra caramba, isso daí, ali que foi o começo que me mostrou que eu queria... O que eu queria realmente, que era ser jogador profissional, né? Aquilo me mostrou e
E depois, passado tantos anos, eu ali dentro do campo e vendo aquilo lotado, sabe? Pô, eu tive ali. E ali no Morumbi, eu tive muito mais na arquibancada do que dentro do campo, pra ser sincero. Eu tive muito Era um mais. torcedor jogando, né? Com certeza, muito mais na arquibancada, porque eu fui muito jogo de São Paulo, muito. E tenho ido não por causa da pandemia, obviamente, mas agora, né, antes de acontecer do início da pandemia, eu ia praticamente todo jogo no São Paulo, no Morumbi, eu tô lá. E aí, pegando esse gancho que você comentou do início, de você ir pro estádio, ocupar e tal, tem uma parte ali que você já chegou a comentar em alguns outros lugares que nós pesquisamos. Acho que foi até no Lance, né? No portal Lance. Que foi a situação de quando você chegou, aquela multidão te assustou. Você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi no São Paulo 1, Grêmio 0, pelo Brasileiro de 90, né? Isso, exatamente. Que foi o primeiro jogo que eu fui no Morumbi. Daí me assustei. O time do Grêmio também era muito bom na época. Eu não tava muito ligado ainda nisso tudo, né? Mas e foi aí que eu, aquele monte de gente queria ir embora, que sai correndo. Vambora. Daí meu pai, não, calma, a gente vai. Foi meu primo também, meu irmão. Calma que a gente. O começo é assim mesmo. Depois você acostuma com a multidão, o povo gritando. Na época tinha batuque, muita bandeirão. Ainda dava pra até levar bandeirão, instrumento e tal. Então, o ambiente ficou meio pesado pra mim. Mas depois eu queria que tudo Era quando era gostoso o futebol. Aí depois virou festa, né? Aquilo aí era festa. Era um ambiente, falei já, era diferente do que é hoje você ir no estádio, né? Muito diferente. Aquela época. Era bem legal. Era um evento, né? Pra falar a verdade. Eu tenho muito prazer ainda em ir no Morumbi, em jogos de São Paulo, vou em outros lugares também pra ver jogo de São Paulo. Mas era diferente naquela época, era sei lá, acho que era mais gostoso. Praticamente não tinha violência, cara. Era, e as famílias mesmo. Hoje em dia, cara, é assim, tenho levado minha família, meus filhos, mas quando no camarote do Leandro, que daí, né, o Leandro é nosso irmãozão, né, o Leandro Guerreiro. Aí você fica diferente, num ambiente diferente e tal. Mas pra ir em arquibancada hoje em dia não tá fácil, não. Não tem como, não. Não tá fácil. Infelizmente, não tá fácil, não. Questão de violência. Mas você vai jogar o São Paulo contra um time de outro estado, um time de menor expressão. Não interessa, as torcidas elas estão brigando entre elas. Incrível como isso pode existir, né? Eles estão brigando entre eles. É incrível isso daí. Sim. E aí, vamos pegar aquele início lá que você começou no São Paulo. A gente sabe que a base do São Paulo sempre foi fortíssima, principalmente Cotia, né? Cotia foi criado para um celeiro de jogadores. E ali já começa uma escola ali, né, cara? Não só para criar jogadores, mas para criar seres humanos. E a gente bate muito na tecla que quem veio da base de futsal, tal, ele já tem isso daí. Eu já sei que não foi de uma base de futsal, né? Você já foi direto pro campo, não foi isso? Eu joguei um pouco de futsal, até os 13 anos, mais ou menos, até joguei um pouco de futsal. Eu fui campeão brasileiro infantil futsal. Poxa. Jogando em Recife, né, o Campeonato Brasileiro. Jogava no Juventus da Moca. E, inclusive, fomos campeões contra o Hernandes. Ele jogava no Náutico e nós ganhamos dele na final. Mas eu joguei assim um pouquinho de salão, mas assim, meu prazer mesmo era o campo. Era o campo. Eu gostava muito do campo. Daí chegou uma hora que eu tomei a decisão e, assim, eu ouvindo também meu pai, ouvindo as pessoas, falar, agora você tem que tomar um rumo. Você não vai conseguir se dedicar integralmente da mesma forma nos dois. Porque, treinava à tarde no futebol de campo, à noite no futebol de salão, e nesse meio tempo tinha que estudar, porque a exigência do meu pai era o estudo, porque se tivesse nota vermelha, ele não me levava, então a exigência era essa. Aí começou a ficar muito pesado, vou te ser sincero, começou a ficar muito pesado. Aí foi que a decisão, vamos dedicar todas as forças pro futebol de campo. E ali, qual foi o momento que você sentiu ali, você falou assim, cara, eu acho que eu vou conseguir ser um jogador de futebol realmente? Qual foi o momento ali entre Cotia e virar o profissional? Qual foi a viradinha de chave que você falou, nossa, o negócio tá virando sério? Então, na verdade, eu não peguei Cotia. Não pegou Cotia? Não. Eu não...
Quando inaugurou Cotia, foi, se eu não me engano, no meio de 2005. Em junho e julho de 2005, se eu não me engano. Eu já estava no profissional já, porque eu subi em 2004. Foi bem depois que vocês ganharam a Libertadores. Ou não? Então foi pertinho ali do título da Libertadores, que foi a inauguração de Cotia. Inclusive nós fomos na inauguração lá do CT de Cotia, que já era muito bom, mas hoje é coisa de outro mundo. Poucos clubes no mundo tem um negócio daquele, né? Uma estrutura física, né? daquele jeito. O momento que eu falei, chegou minha hora, e chegou minha hora assim. O que eu fizesse naquele momento ou nós vamos ter que tomar outro rumo na vida. Foi ali pro fim de 2003 pro início de 2004, que quando tem a taça. Hoje em dia, você sabe muito bem, vários campeonatos, você liga hoje em canal fechado, Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Sub-20, também. Não sei o quê. Na nossa época, a gente tinha uma oportunidade só, que era a Taça São Paulo de Júnior, né? Que aí sim... Uma oportunidade única para poder se destacar naquele meio. Que aí sim tinha visibilidade, tinha... né, imprensa, cobrindo. Exatamente, passava na televisão, torcida lotando o estádio, que a gente jogava os campeonatos que praticamente não tinha torcida, e os pais dos jogadores. E também por causa dos horários, também eram de tarde, 2, 3 horas da tarde. De manhã ou de manhã. E era no baita de um desafio, era de manhã. E daí, quando a gente, o Paulista Sub-20 de 2003, a gente fez uma campanha boa. E eu me destaquei, eu fui bem. O nosso treinador era o Visoli, que hoje é auxiliar fixo lá do time principal, né? E ali que eu falei, eu vou ter que me preparar a partir de setembro, outubro, vou ter que me preparar muito fisicamente para a taça. Porque essa é a minha chance. Eu sabia que eu ia ser titular dessa taça e eu falei, essa é a minha chance de aparecer e profissional. Estourar de vez, entendeu? Foi exatamente isso aí. E graças a Deus foi o que aconteceu. Abri mão de tudo, né? Porque a Taça São Paulo começa dia 4 de janeiro, então você tem que abrir mão de fim de ano, Mas tem toda a preparação antes, né? Então, de comilança, dessas coisas, você tem que abrir mão de tudo isso pra estar... e é um campeonato muito curto, você joga muito em um espaço muito curto. Poucos dias. Eu não podia machucar, eu tinha tudo isso em mente. Apesar da idade, novo, né? Eu sempre fui bem consciente, bem maduro com relação ao que eu queria pra minha vida. Então, eu não podia machucar. Você sai do time, você não volta mais. Sim. Machucou, você vai perder 2 jogos, você não volta mais. Não. Então, mas foi nesse exato momento que eu pensei assim, não, eu vou ser profissional. Eu me sentia preparado, eu sabia que eu tinha condição, mas muitos amigos meus também, eles não seguiram a carreira. E com muita qualidade, tanto quanto eu, ou melhor do que eu, e que não seguiram. Quem sabe não estivesse no mesmo foco que eu tava, no mesmo objetivo que eu tava. Com aquela gana, com aquela vontade. E foi nesse momento, nessa taça aí, que eu consegui subir pro profissional. Nós somos vice-campeões, perdemos a final pro Corinthians e eu não joguei a final. Eu tava suspenso, na semifinal contra o Palmeiras eu tomei o 2º amarelo e fiquei suspenso. Daí na festa depois do jogo, o finado Marcelo Portugal Gouveia, que era presidente de São Paulo na época, ele veio e me falou, nós não ganhamos o jogo hoje porque você não jogou. Eu falei, subi profissional. Foi na hora que você sentiu que... Foi nesse momento que eu falei, Mas aí, assim, depois disso, como é que chegou o convite pro profissional? Então, quando eu joguei a taça, eu não tinha nem contrato profissional. Eu não era profissional. Hoje em dia, você vai no sub-20 dos clubes, todo mundo... Tem até multa rescisória e... Eu não, eu ganhava ajuda de custo de R$300 por mês. Eu não tinha contrato, tinha nada. E nesse momento, no dia seguinte à final da taça, que foi num domingo, dia 25 nesse ano, caiu num domingo, em 2004. Na segunda-feira, o pessoal do Corinthians me procurou. Mas não para assinar contrato, mas para continuar no sub-20, porque eu tinha mais 2 anos de sub-20 ainda, né? Eu tinha mais aquele ano 2004 e o ano 2005 como sub-20. E daí eu nunca quis, nunca passou na minha cabeça. Só que eu também, o São Paulo ficou naquele joguinho, até que foi um negócio assim muito fácil. Eu não tinha empresário, não tinha nada, chamaram meu tio e meu irmão no Morumbi, né? O seu Júlio, o diretor, os diretores, né? O presidente de São Paulo, o contrato do Renan tá aqui, ó.
E não tem negócio. Não é contraproposta. Aqui, ó. É tanto de luva, o primeiro ano é tanto, o segundo é tanto, o terceiro é tanto. Não tem negócio. Ah, não, quero R$500 a mais. Não, é aquilo e ponto final. Nós pegamos, cadê a caneta? Na hora. Assinei, fiquei aquela semana. Daí o Cuca já tinha falado. Mas o Corinthians, ele nem chegou a fazer uma proposta oficial pra você, nem... Não. Oficial não. Só... Oficial não. Mas mostrou interesse. Só sondagem, né? Sim. Eu falei, não, a gente quer o Renan. Só que eu falei pro meu tio, calma. Vamos ver com o São Paulo primeiro. Sim. Tô no São Paulo, fazer a minha base inteira aqui. Agora, nesse momento, eu vou... Não, vamos conversar. Se não, a gente conversa com outros clubes. Mas o Corinthians nunca foi minha intenção, não gosto do Corinthians. nunca seria uma hipótese, entendeu? Só que daí naquele dia mesmo, naquela semana, o Milton Cruz me ligou e falou, Renan, você vai ficar essa semana de folga, né? Porque é pesado ali o trabalho, né? A preparação para a taça e tal, nós fomos até a final. Essa semana você fica de folga, segunda-feira que vem você já se apresenta aqui. Nessa semana eu assinei o contrato, dei uma recuperada na cabeça, segunda-feira seguinte... E aí vem um outro papel, né, Lê? Você sai de uma semana numa final, numa taça, passa uma semana, você tá entrando num profissional. Sim. Aí você encontra... Outra atmosfera. Aí você chega lá e começa a encontrar já pessoas que você já admirava, que você tinha uma visão, e de repente você tá lado a lado com ele, tendo que dividir vestiário. Como foi a sensação disso aí? Não, isso aí foi uma parte pra mim bem complicada, bem difícil, porque comparando épocas, né, períodos, hoje em dia os jogadores treinam muito mais com o profissional do que a gente naquela época. A gente quase nunca ia fazer um treino com o profissional, com o time principal, ia lá pro CT da Barra Funda, né? Então, pô, eu vi o Rogério na televisão, eu vi o Luiz Fabiano na televisão, o Gustavo Neri, né? Só que daí você entra no vestiário. Pô, vestiário de time amador, a resenha é uma coisa, né? O ambiente é outro, o ambiente é outro. Os caras já se vestem, os profissionais, os caras se vestem diferente. É conversa de carro, é conversa de coisa que não tem no vestiário do amador, entendeu? Sim. Você tem que se adaptando a tudo isso. É outro status. Treinamento a intensidade é um período menor de treinamento, mas mais intensivo, mais intenso. Porque joga mais também. Hoje, repito, hoje em dia a base tá jogando muito, tá jogando bastante. Tem vários outros campeonatos, aqui na nossa época não tem. Mas mesmo assim, a intensidade de treinamento. E no final das contas, vocês sabem muito bem, a cobrança tá no profissional. O São Paulo tem aquele CT de Cotia que é pra quê? Ganhou título? Bom, se não, é formar o atleta pra vender. É isso mesmo. Pra continuar pagando a conta, porque é caro você manter um CT igual aquele de Cotia. Muito caro. É muito caro, é muito pesado. Só uma pergunta a respeito. Imagina... Desculpa, cortando. Imagina quantos atletas ali que você cria e você não tem a certeza que aquilo vai te dar um retorno financeiro. Então, a verdade é que a grande maioria não vai nem virar, ser profissional. Não vai virar. A verdade é essa. Imagina, tem 150 no São Paulo, 150 no Corinthians, 150 no Palmeiras. Não é todo mundo que vai virar profissional. Esse que vai virar profissional, uns 10, 15. Só que o que vai te dar o retorno futuro, o retorno técnico e financeiro futuramente são poucos. Muito poucos. Sim. Você pode até chegar a vestir a camisa de outros clubes, assim, só que de menor expressão. Mas quando você tem uma oportunidade única, é aquela. Mas assim, quando o São Paulo ele conseguia emplacar uma venda de algum jogador da base, havia algum acompanhamento para saber como é que tava depois? Ou, por exemplo, o pessoal de Cotia, sabe? Ficava acompanhando para ver como é que andava e tudo mais. Em outros clubes? Em outros clubes. Muito se difícil. Venda... Já era. Se é empréstimo, é outra situação. Porque empréstimo, você vê uma qualidade, negócio, uma possibilidade de um retorno. Exatamente. Então, ele foi lá ganhar experiência no 15 de Jaú, só um exemplo só, nada contra o 15 de Jaú, mas time de menor expressão. Para ele pegar experiência, pegar campo, que aqui agora, momentaneamente, ele não vai ter. Mas que lá ele vai ter pra trazer de volta. Isso quando é empréstimo. Quando é venda, que é o dinheiro no bolso, tchau. A verdade é essa. Tchau e um abraço. Aí, Renan, chega aquela situação que começa a montar o time em 2004 com o Cuca, né? Primeiro foi o Cuca, né? Que eu falo que teve a mão bem grande do Cuca naquela formação de jogadores. Aí começa a chegar algumas peças chaves. Mineiro, Josué,
E você ali naquele grupo já vendo, você já tinha uma dimensão do que poderia virar o São Paulo, do que virou depois de 2005? Não, sinceramente não. Você tá querendo dizer que a gente, quando chega os reforços, a gente tá imaginando que vai ser campeão da Libertadores? Que vocês Mundial? iam criar forças ali, ficar muito forte pra... A gente sabia porque a gente acabou o Brasileiro em 2004 em terceiro lugar, com uma campanha boa, uma campanha consistente. E o grupo não saiu praticamente ninguém, não vou te falar com certeza, mas acho que praticamente ninguém. E chegaram reforços pontuais de qualidade excelente. Josué, Mineiro, depois, mais tarde, um pouquinho Amoroso, Christian, atacante. Danilo, sim. O Danilo já em 2004. Ah, foi em 2004, Danilo em 2004. O Luizão. Nossa. Muito bem lembrado. Esse daí é... O Luizão. Esse aí... A gente sabia que a gente tá formando um grupo muito bom. Daí a gente começa o Paulista muito bem. Uma pitadinha aí. Aí, uma conversa entre presidente da Federação Paulista e o presidente do São Paulo na época, Portugal Gouveia, traz o Falcão. Rapaz, como que foi pra vocês? Porque eu acredito que naquela época vocês já tinham ele como um cara fora da curva do futsal. E de repente encaixa ele no grupo de vocês. Qual que é a mentalidade ali do Paulista? Porque ele chegou no Paulista, né? Sim. Chegou no começo do ano. Como que foi ali? Como que era ali? Vocês falam, nossa, meu, o cara... Ah, cara, ali tava chegando pra nós o melhor jogador da história de futsal. Exatamente. Ponto. Sim. Que no campo, infelizmente, não rendeu o que todo mundo esperava que ele fosse render. E não tinha como render. É o seguinte, futsal, o piso é diferente do campo, o calçado é diferente, a bola é diferente, a dimensão do espaço é diferente. A distância percorrida também. Na quadra, você dá um pique, você tá no final da quadra. No campo, você dá um pique, você tem mais 50 metros pra correr ainda. Entendeu? Passe, né, cara? A qualidade Passe técnica dele, sim. Isso aí nunca que eu vou falar. Só que o rendimento dele não foi bom. Só que a torcida pegava muito no pé pro Falcão jogar. E quando, num jogo específico, saiu o Danilo pra entrar o Falcão, o rendimento do time caía muito. O Danilo é um craque. O Danilo era... Pra mim, o Danilo é fora da curva. O Danilo era um jogador incrível. A gente era muito dependente do Danilo jogar bem. Quando o Danilo jogava bem, o desenvolvimento do time, o rendimento do time era um. Quando ele não estava num dia tão bom, o rendimento do time era outro. Então, daí você tira o Danilo todo jogo, vai colocar o Leão, bota o Falcão, porra, que fica na cabeça do cara, é complicado. Agora, o que muitos torcedores fazem, que é colocar na conta do Leão esse não rendimento satisfatório do Falcão, é uma injustiça, uma crueldade. Também acho. Uma crueldade com o Leão, entendeu? E isso aí eu posso... Pô, Falcão, eu adoro, eu amo ele. Eu falo pra ele, você é o melhor da história do futsal. Dificilmente, você é o Pelé do futsal. Dificilmente nós vamos ter outro do seu nível. Agora, no campo não rendeu, cara. Infelizmente, não rendeu o que esperava. Pô, ele seria um jogador razoável, um bom jogador, com muita sequência, um bom jogador e tal. Nem perto do que ele foi no futsal. Não. Nem perto do que ele poderia fazer no futsal. Tanto que 6 meses depois ele voltou pro futsal, né? Mas aí se ele tivesse uma transição antes, tivesse todo um trabalho antes, que muitos atletas quando jogaram, né, tiveram, mas ir pro campo, acho que a história seria outra. Então, daquele mesmo jeito que eu falei da minha história, da minha trajetória. Mais jovem. Porque já profissional, tanto de um lado quanto de outro, eu também, depois de profissional, nunca ia conseguir jogar futsal. Não. O ritmo é outro, a dinâmica é outra, é tudo completamente diferente. E vice-versa, também é verdade. O cara do futsal não vai chegar no campo, mesmo sendo um cara da qualidade do Falcão. Mas é diferente, não é fácil. Aí... Chega, tem essa polêmica toda. Eu toquei por causa da polêmica que surge, sempre surge. E o Leão, e não sei o quê. Cara, é uma puta injustiça, na minha opinião também. Ponto. Aí começa a chegar Luizão. Aí vem
Amoroso. Naquele momento, forma-se uma dupla que Sim. de lá do Guarani, vem lá do Guarani, lá atrás, que um olha pro outro e já dá certo. Aí eu acho que foi a viradinha de chave, Sim. que eu acho que vocês começaram a perceber que tinha coisa diferente, né, né, Renan? Cara, a gente foi campeão paulista, tava num rendimento bom na Libertadores, fase de grupos nós ganhamos todos em casa, empatamos todos fora, classificação boa, tal, tranquilo. Primeiro mata-mata contra o Palmeiras, passamos, outro contra o Tigres, atropelamos. Nesse momento chega o Amoroso. Por que o Amoroso chega? Porque o Grafite machuca. Exatamente. O Grafite machucou o joelho. Chega o Amoroso. O primeiro treino que o Amoroso fez, eu falei, eu não mereço jogar com um cara desse, não. O nível é completamente diferente. Outra coisa. Ele tinha voltado da Europa, ele tava, acho que no Borussia Dortmund, né? Ou não? Quando ele voltou, quando ele veio pro São Paulo, se eu não me engano, ele tava na Espanha. Na Espanha? Na Espanha, não tava no Borussia, não. Ah, não. Tava na Espanha. Um cara que foi artilheiro na Bundesliga, na Série A, na La Liga. Só por isso. Seleção brasileira. O cara conseguiu jogar na seleção brasileira com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com o Rivaldo, com o Adriano. É pra você ver o tamanho do cara, pra você ver o tamanho do nível do cara. E daí, nesse exato momento, eu falo por mim, não sei a opinião dos meus outros ex-companheiros. Falo por mim. Nesse exato momento eu falei, nós vamos ser campeão da Libertadores. Uma, porque chega um jogador tecnicamente muito diferenciado e acostumado com grandes decisões em nível muito alto, nível europeu, Champions e tal. Então, um jogador experiente. Aí, igual você falou muito bem, aí essa parceria, Luizão Amoroso, que vem de sei lá quantos anos atrás, lá da base do Guarani, né, do comecinho dos meninos lá no Guarani. Aí tem mais outra dupla ali, Josué Mineiro um pouco pra trás. Pô, aí não fala. Aí tem o maestro Danilo. Sim. Aí, dois laterais que eles estavam simplesmente voando. O Cicinho acabou até sendo vendido pro Real Madrid, né? Pro time dos Galácticos. Fez aquele golaço contra o Palmeiras, hein? E o Júnior, que, pô, é um craque jogando na ala, né? Tecnicamente. E o Júnior também conhecia os dois, conhecia o Amoroso e o Luizão. Então, bola no pé do Júnior, eu já tava aqui já comemorando, porque era um cruzamento, o Luizão... E detalhe que ele já tava até com uma idade elevada e jogando em alto nível. Nível muito alto, muito alto. E uns caras lá atrás que, porra, pau pra toda a obra, pra falar o português claro, numa disposição, numa vontade incrível, um craque no gol, foi artilheiro da Libertadores, o goleiro que foi artilheiro do... Melhor jogador. Parece até piada, né? Mas, pô, todo mundo sabe da história dele. E aí foi o exato momento que falou, ó, acabou. Chegou a cereja do bolo. O bolo tá prontinho, sabe? O bolo perfeitinho, bem desenhadinho, estruturado e tal. Chegou a cereja, acabou. Que era Amoroso. Teve alguma situação que você chegou você não, mas o grupo, chegar e falar assim, cara, esse jogo tá cruel, assim, sabe? Tipo assim, um erro, a gente pode perder o caneco aí. Você tá falando na Libertadores? Na Libertadores. Na Libertadores a nossa final foi a semifinal, né? Com todo respeito ao Atlético Paranaense e o Chivas Guadalajara, que estava do outro lado, a gente sabia que quem passasse ali, tanto nós quanto o River, praticamente era o campeão. Porque aí tinha uma diferença boa pro outro lado da chave, né? O River, pô, Mascherano, Marcelo Salas, Marcelo Galhardo. O time do River também era bom pra caramba. Pô, o time do River era bom pra caramba. E ali, principalmente no primeiro jogo, porque o primeiro jogo de um confronto é o mais nervoso, né? É uma gravação aqui, nós estamos gravando na segunda-feira, amanhã vai jogar São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. O primeiro jogo do confronto, dos 180 minutos, os primeiros 90 são cruciais, mas muito importante. E nesse nível, né? No nível que o São Paulo vai jogar, no nível que a gente jogou você dá uma brecha pro Marcelo Galhardo, ele bota um Salas na cara do gol, caixa vai lá preta. 70 mil vai abaixo no Morumbi. Entendeu ou não? Então, da trajetória toda, da campanha toda, esses dois jogos, principalmente o primeiro, que foi que na minha cabeça, e obviamente do grupo também, esse é o jogo que a gente não pode piscar. Você deu uma piscada, mas igual o Luizão falava, né? A gente ia jogar contra uns times assim, tinha um zagueiro mais novinho, né? Sim. Fomos jogar uma vez contra o Paysandu, rapaz. Lá em Belém. Nossa.
lá em Belém. Aí o zagueiro novinho, menino novinho, falou pro Luiz: "Ei, Luizão, tá gordo pra caramba, hein?" Ele falou: "Tô, mas não pisca." Fez 2 gols. Ganhamos 2-0, o Luizão fez 2 gols. Naquela intenção de querer provocar. Acabou o jogo, ele foi, tirou a camisa e deu pro menino. Eu falei pra você não piscar. Isso era o futebol raiz, viu, Renan? Não, era incrível. E detalhe, né? Os problemas que ele sempre teve de joelho, de... Pô, o Luizão não tem joelho. Sim. O Luizão, como ele conseguia jogar, mas assim, eu sei que ele, os treinos dele eram diferentes, e a gente entendia muito bem isso daí. A gente que é o cara pra treinar, eu preciso dele lá no jogo. Sim. Era a base de injeção, era, um treinamento mais forte, físico. Também. Ele fazia metade do treino, não fazia o treino inteiro, mas ele gostava de treinar, um cara que gostava de treinar. Principalmente a função dele ali, finalização, treino de finalização, ele treinava a exaustão. Mas algum treino, eu precisava correr pra cacete. Eu, o Josué, o Mineiro, né, os volantes aí, a gente precisava correr pra cá. O Luizão, nem tanto. Não. Então, determinado treino, Luizão, descansa, deixa o menino correr, que domingo ele guardava 2. E existia meio que já um esquema preparado pra o Luizão mesmo. Não, pra cada atleta eu acredito né, Renan? Que, tipo assim, cada atleta ele tem uma característica diferente e às vezes pra não sobrecarregar o atleta, então eles fazem um treino diferente. Segura aí, galerinha, que agora nós vamos dar um intervalinho e logo mais estaremos de volta com o Renan Teixeira no Respeita a Minha História. Fala, galerinha, voltamos aqui diretamente do Xinhai, da Francisco Falcone, número 100. Olha o banquete novamente aqui, gravando no Xinhai. Queria agradecer aos meus amigos aí, donos do Xinhai. E você que não conhece, vem pra cá. Francisco Falcone, número 100, Jardim Avelino, aqui, diretamente do Xinhai. Renan, agora nós vamos partir para aquelas situações assim, ó. Qual foi o jogador mais chato que você marcou, cara? Qual foi aquele cara que você falava, te tirava o sono, você falava: meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que marcar esse cara de novo? Não teve som, né? Tiveram vários, né? O Pet era difícil de marcar. Nossa. O Pet jogava muito, jogador ambidestro, é mais difícil de você marcar. O Galhardo no River, né? Esse tirou meu sono. Que hoje é técnico. Que hoje é o técnico do River, exatamente. Ele tirou meu sono. Pet, Felipe, Juninho Paulista. Nossa. Muito pequenininho, muito rápido, não parava de se mexer no campo. Tinha o Roger Flores, deu um trabalho pelo Corinthians, pelo Cruzeiro. Teve alguns, né? Teve um bocado aí de... E aquele que jogou contigo, você falava assim: cara, tô tranquilo, esse cara do meu lado aqui, quem que era? Amoroso. Amoroso foi o melhor jogador que eu joguei junto, né? Tecnicamente falando, o Amoroso era impressionante. Eu joguei com vários outros bons, o Ricardinho. Joguei com o Ricardinho, eu esqueci de falar do Ricardinho. Tive que marcar ele e depois tive prazer de jogar com ele. O Ricardo era um craque também, jogava muito. Só que o Amoroso era completamente diferente de tudo que eu já vi de perto, assim, sabe, no dia a dia e tal. Pela bagagem que ele trazia também. Exatamente. A inteligência, né, cara? Um cara muito inteligente. Ele finalizava com as duas pernas, finalizava de cabeça, visão de jogo para fazer assistência, para fazer passe. Então aquele jogador qualidade para driblar e uma autoconfiança incrível. Nós fomos jogar uma vez contra o Corinthians e num domingo, no sábado, para dar entrevista, foi eu e ele.
E naquela época, o Corinthians, em 2005, o Corinthians tinha o Quarteto Mágico, que era o Tevez, o Nilmar, o Roger Época da MSI. exatamente. E o Roberto Carlos, não, o Carlos Alberto. Eram os 4 ali do meio pra frente, né? E quando eu fui dar entrevista, eu fui antes do Amoroso. Daí, perguntaram sobre eu falei, não, amanhã eu vou ter muito trabalho, porque esses caras são de uma qualidade isso, aquilo. E naquela época, a gente tinha uma amizade com os repórteres e tal. Total, né? Então, acabou minha entrevista, o Amoroso foi. O Amoroso sentou e eu fiquei ali conversando com os caras, tomando café e tal. Já ia concentrar mesmo, ia ter que ficar ali. E eu fiquei ouvindo a entrevista do Amoroso. Quando o cara fez a mesma pergunta pro Amoroso do Quarteto Mágico, sabe o que o Amoroso falou? Viu, esses caras pra ser Quarteto Mágico tem que comer muito arroz com feijão. Vocês querem comparar esses caras aí com o Ronaldo, porque o quarteto era da seleção, né? Ronaldo, Rivaldo, Adriano e Kaká. Era isso? Sim, que disputou até a Copa de 2006, né? E tinha o Robinho no banco ainda. Robinho, o Ronaldo Gaúcho. Sim. Né? Era Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Kaká. Isso aí. E daí ele falou isso daí. Esses caras têm que comer muito arroz com feijão. Daí nós fomos pro vestiário e depois eu falei, Moroso, você vai falar, você vai deixar os caras puto, vai vir que vai sobrar pra mim amanhã, pô. Ei, fica tranquilo. Corre lá, garante o seu que o meu eu garanto. Nós ganhamos de 3-2 o Corinthians, o Amoroso fez 2 gols. Garantiu. Tranquilo. Aí, agora a gente vai entrar na fase de uma outra forma, na hora que ele sai do São Paulo, percorre por fora e ele cai na Portuguesa. Cara, vamos contar nesse episódio que ficou um marco, né, na sua carreira. Vou comer. Comer. Rapaz, a Portuguesa contratou o Renan e o Renan foi assistir o jogo do São Paulo. Como que foi a história, Renan? Foi uma quarta-feira, tava em casa sem fazer nada. Aí sabia que aquele horário lá de fim de noite ia ter o jogo do São Paulo. Eu tava lá em casa, falei, vou lá no jogo do São Paulo. Foi contra o time da Venezuela, se eu não me engano, o Trujilhanos. Sabia que não ia dar tanta gente assim, ia ser no máximo umas 30 mil pessoas. Falei, vou pro Morumbi, pô. Fazendo nada. 30 mil ainda é pouco. Naquela época que era 70. São Paulo Libertadores, você não imagina menos de 60 no Morumbi, né? É que o time não tava na fase. Eu peguei e fui. Do mesmo jeito que eu sempre fiz, parei o carro no estacionamento, comprei ingresso lá na hora, subi e tal. Não, fui primeiro pro boteco, né? Pra barraquinha, tomei uma de leve, subi. Aí, tava lá na arquibancada um cara, ele tava junto, né? Pô, trocando ideias, cara, pode tirar foto? Pode. Aí teve um cara que ele é amigo de um repórter do UOL, o Guilherme. Na época ele tava no UOL. O Guilherme, conheço. Na época ele tava no UOL, né? No site UOL, né? Daí ele falou, pô, sabe quem tá aqui? O Renan. Que Renan? O Renan jogou no São Paulo. Ele tá na arquibancada, você tá zoando? Pode. Aí eu tenho que falar a verdade. Ele perguntou, posso ir aí falar com você? Eu falei, pode. Claro que pode. Sem problema nenhum. E fui, daí conversei com ele, ele tirou foto e tudo. Eu fui pra casa porque no outro dia de manhã eu tinha treino. Eu não perdi treino, não perdi nada. Pai, não deixei de treinar, não deixei de fazer nada. Mas no outro dia, no dia seguinte, a hora que eu acordei, meu celular tinha mais de 1.500 mensagens. O Tardelli me mandou mensagem lá da China. Nossa! Porque o Guilherme me contou um tempo depois que o site UOL, ele é mais visto da América Latina. E nesse dia, a minha matéria, a matéria de eu ter ido no jogo, foi visto mais que o do impeachment da Dilma. Que na época tava saindo o negócio do impeachment da Dilma. Tinha um monte de mensagem e tal, eu não tava entendendo nada. Eu cheguei pra treinar, o diretor falou, pode ir lá pro Canindé, porque a gente treinava no CT da Portuguesa. Parque Ecológico ali, né? Do Parque Ecológico. Exatamente, do lado do CT do Corinthians, no Parque Ecológico. Falou, não, pode ir lá pro Canindé lá, que o presidente quer conversar com você. Eles estão contentes que aconteceu ou não. Acharam que foi falta de respeito da sua parte. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Cheguei lá no Canindé, o presidente, Renan, falta de respeito. Falei, pô, mas respeito é o quê? Qual que é o significado da palavra respeito pra você? Exatamente. Ou falta dela? Respeito pra você, eu tá 5 meses com salário atrasado, isso é respeito?
É respeito o fisioterapeuta tá com 10 meses de salário atrasado e ter que vir todo dia, ser o primeiro a chegar e o último a sair para tratar os seus jogadores que estão com 5 meses de salário atrasado? Isso é respeito? Então, quando teve a despedida do Rogério em dezembro de 2016, foi a despedida do Rogério. O Rogério me ligou e falou: Renan, nós vamos fazer um jogo assim, assim, assado, né? Os campeões mundiais de 92 contra os campeões mundiais de 2005. E você é um campeão de 2005, eu quero você aqui no meu jogo. Você tá jogando aqui em São Paulo. Eu falei: Rogério, vou perguntar pro pessoal. Liguei pro presidente e falei: presidente e diretor, os dois tá junto. Viu, vai ter um jogo assim do Rogério, mas vai passar na televisão e eu vou estar com a camisa do São Paulo. Tem problema? Você tá louco, é um orgulho pra mim. É um orgulho pra Portuguesa ter um campeão mundial no nosso elenco. Inclusive, traz uma camisa pra mim. Eu falei: beleza. Aí depois, nesse caso, já foi falta de respeito. Mas foi isso que aconteceu. Eu fui literalmente, eu fui mandado embora porque eu fui assistir um jogo de São Paulo. Bom, no seu momento de lazer, eu acho que você pode e deve fazer o que te dá prazer fazer. Tem gente que gosta de ir no cinema, tem gente que gosta de ir no teatro, tem gente que gosta de... Eu gosto de ver futebol. É um prazer que me dá ver futebol. E é estranho porque, assim, a Portuguesa, até historicamente falando, não é considerado um rival do São Paulo. Mas eles se acham. Direto. É. Eles acham que eles são maior do que o São Paulo, eles acham que eles são maior do que o Corinthians, entendeu? Inclusive, eu falei isso pro presidente, porque o pessoal lá, daí os torcedores, vêm tirar foto, não sei o quê. Renan, nós vamos juntar o nosso grupo aqui, porque sabe que torcida tem isso, né? Sim, aqueles grupos que vão... Sim. Nós vamos juntar nosso grupo, botar nas redes sociais, nós vamos lá começar a assistir os jogos da Portuguesa, porque nunca é no mesmo... No Série A, a gente tá na Série C, não bate. Nós vamos no Canindé, que é um estádio gostoso de ver jogo pra caralho. Tá muito bem localizado. É muito próximo do campo. É um estádio gostoso de você ver jogo. Nós vamos lá no Canindé, nós vamos torcer por você lá, consequentemente pra Portuguesa. E assim, os torcedores dos times grandes, eles não veem a Portuguesa como um rival, igual você tá falando. Vem como um segundo time, vamos dizer assim, e chama... Time do coração, né? Igual o Juventus da Moca. O Juventus, o Nacional. Chama de luzinha, e não de uma forma pejorativa, de uma forma carinhosa. Sim. Porque... Com certeza os torcedores dos times grandes de São Paulo gostariam de ver a Portuguesa em outro patamar. Gostaria de ver. Repito, está muito bem localizado, é um estádio gostoso de você ver jogo. Todo mundo tem um carinho pela Portuguesa. Quantos craques saíram da Portuguesa? Tá maluco? Denner. Da categorias de base. É um celeiro de craques, Portuguesa, Guarani, enfim. Sim. Só que esse clube específico, eles acham que eles são um grande como são os outros 4. E, na verdade, a gente tem que falar a verdade, né? Também não cabe a nós ficar aqui sabonetando ninguém. A verdade é essa, é um time de uma história bonita, de uma história... Mas que não tem como você comparar com esses grandes. Em tudo, em torcida, em nada. Não tem como comparar. Mas é um time de muito respeito, um time tradicionalíssimo, como é o Juventus, né? Que você citou, o Juventus aqui da Moca, um time tradicionalíssimo, mas comparando o patamar de grandeza, não compara com esse. Nem chega perto. Mas aí, entra a situação que nós vamos se encaminhando, que é um momento muito difícil. Eu não sei se pra você passou essa situação, que é o momento de parar, né? De você saber o limite do seu corpo, da mente, né? Porque pra muita gente é tão fácil jogar futebol, né, Renan? Só que não sabe o dia a dia, como que é pra um atleta em todos os sentidos, lesões, né? Pra você foi tranquilo esse momento de parar, ou assim foi difícil pra você administrar isso? É difícil até hoje, pra te ser sincero, porque eu, desde a minha adolescência, eu saio todo dia de casa pra trabalhar. E agora eu não tô fazendo isso. Então, uma coisa que mexe com a minha cabeça, é uma coisa que eu trabalhei minha vida inteira para ser, só que eu sabia que não ia durar muito. Não é um médico. O médico, ele pode, se quiser, ele pode trabalhar até os 70 anos. Exatamente. Um engenheiro, enfim, qualquer profissão. A de atleta, né, de futebol e dos outros esportes, as outras modalidades, tem um limite. Você não vai jogar para sempre, não vai conseguir jogar para sempre. Só que eu tinha na minha cabeça, quando eu comecei a jogar, eu falei, antes de 35 anos, em hipótese nenhuma eu vou parar.
O que foi mais pra lá, nós estamos no lucro, mas até ali eu não vou parar. Aí o que acontece? Aí nós temos que falar a verdade. A carreira vai tomando um rumo que você vai jogando em clubes que você não recebe em dia, você ganha pouco, não recebe em dia, fica longe de família. Eu já mais pro fim da carreira, óbvio, era um dos mais velhos do time e quem sabe de um pouco mais de nome, então caía a responsabilidade, uma pressão sobre mim também. E chegou uma hora aí meu joelho direito, que é praticamente igual ao do Luizão, né? Não tenho cartilagem, não tenho nada. Eu sempre fui um cara que treinei muito e gostava de treinar. Aí eu treinava um dia mais forte, tinha que ficar 2 aliviando, tirando o pé, porque falei, já não conseguia acompanhar o ritmo, a intensidade no treinamento dos mais jovens, dos meninos que estavam subindo. É hora deles, eu já fiz a minha parte, é hora de eu dar uma sossegada e tocar a vida, né? E aí já não tem nada a ver com dinheiro, com nada. O que é que você não tá num... Igual os caras falam do Zé Roberto, eu admiro muito ele como profissional e tal, né? Jogou até os 40 e poucos anos, o que é louvável, é muito bonito de ver. Mas assim, é o que eu falo para as pessoas, igual você falou, a vida é muito dura, só que é pior para quem joga no Central de Caruaru. Porque querendo ou não, você jogou o Zé Roberto, ele jogou só em começou na Portuguesa, ó, tá vendo? É outro que revelou a Portuguesa. Depois no Brasil, ele só jogou em time grande e só jogou no top da Europa. Nível, Então, ele tinha uma condição de trabalho, física falando, de estrutura, sempre muito boa. Agora, com todo respeito ao CT da Portuguesa, o campo é duro que não... Quem sabe o Zé Roberto não aguentava jogar tanto tempo assim, entendeu? Porque você jogar na Alemanha, naquela estrutura linda, você jogar... Sim. Aqui no Brasil, ele jogou Santos, Palmeiras e Grêmio. No comecinho da carreira portuguesa. Então, só clube de estrutura boa, que te dá uma condição... jogando Central de Caruaru, é 8 horas de ônibus. Aqui em São Paulo passa de 3 horas, os caras vão de avião. É outro, né? Então, tudo isso o torcedor pode não pensar, mas no final tá lá na conta. O desgaste do cara. Então o cara fala assim, eu pegar 8 horas de ônibus, não, paro de jogar. Ele não, avião, muito mais fácil. Não tô tirando de forma nenhuma o mérito dele. Você vê ele até hoje, eu sigo ele nas redes sociais, ele é um cara que é exemplo, né? O cara, ele tá treinando tanto quanto quando ele jogava. Isso aí é um exemplo maravilhoso. Sim. E aí você vê hoje... todo esse procedimento que existe de staff, de estrutura, dos clubes se modernizando, e você não vê tantos jogadores sendo revelados igual antigamente. Renan, o que você acha que o Brasil perdeu? Qual foi a essência que o Brasil perdeu? Da onde que, tipo assim, saiu do eixo, cara? Eu acho que a base hoje, eles são muito cobrados, não da forma que é o time principal, mas eles são muito cobrados para as vitórias. Então, eles deixaram aquela essência do treino técnico, do gesto técnico, de um domínio, Eu sou destro, mas se a bola caísse na esquerda, eu ia conseguir fazer um passo, eu ia conseguir fazer... Mas preferencialmente, minha perna... Eu não sou ambidestro igual é o Hernanes, igual era o Pet, igual o Rigoni, né? Esse que está no São Paulo agora, que ele é incrível, um jogador ambidestro, faz as mesmas coisas com as duas pernas. Agora, por quê? Porque perdeu isso daí, do treinamento, do gesto técnico. Hoje treina taticamente, mesmo os meninos, eles treinam taticamente. Na minha época, era todos os dias da semana treino técnico, treino de passe, treino de domínio, treino de cabeceio. Eu não cabeceava a bola aleatório, eu cabeceava com direção, olho aberto, gesto bolinha técnico. De borracha? Sim. Bolinha de borracha, bolinha de tênis, também. Bolinha de meia, bolinha de... Porra. Então, é isso que foi... época do rachão também, você deve ter pego. Isso que foi perdendo com o passar do tempo, por causa disso. O cara tem medo de perder o emprego dele também. Isso é resultado. Resultado também resultado. Resultado também na base.
E, na minha opinião, não deveria ser assim. Deveria ser resultado para a formação de um ser humano, Exatamente. consequentemente de um grande atleta, de um grande profissional, bom tecnicamente, que vai te dar um retorno técnico no primeiro momento e depois financeiro. Mas eles estão extrapolando. E um agravante, a cabeça dos meninos, dos próprios jogadores, dos próprios atletas e dos empresários deles, dos pais deles. Que hoje tem um problema, porque hoje o pai do menino, o empresário do menino, tá vendo ali a grande oportunidade de mudar a vida de todo mundo. Moleque, né? E um jovem de 15, 16, 17, 18 anos, ele não tá preparado para isso, para receber esse tipo de carga, esse tipo de pressão. Certo? Então isso também complica a cabeça dos meninos. Não existe um menino que está na base do São Paulo, por exemplo, falar, meu sonho é jogar no Manchester City, no Manchester... Não. Pô, meu sonho é jogar no São Paulo, cara. Se eu não conseguir jogar no São Paulo primeiramente, eu não vou chegar no Manchester City, no Manchester... E que hoje em dia, né, a gente até já chegou a comentar em alguns programas que hoje em dia um menino assim bem novinho, ao invés de querer vestir a camisa do São Paulo, do Palmeiras, querer torcer, aliás, não quer torcer pro Real Madrid, pro Barcelona, porque já vê por conta da quantidade de mídia que já é depositada, né, nesses clubes. E até mesmo pegando esse gancho, Renan, você acha que hoje com as redes sociais tem uma alta exposição desses atletas? Porque tem muitos que tem conta no Insta, no Facebook, tem TikTok também. Parece que já tem até programação para eles fazerem conteúdo, já tem assessoria. Você acha que isso atrapalha o rendimento? Muito. Enquanto eu jogava, eu não tinha rede social, não tinha nada. Porque você foge, querendo ou não, é inevitável, você foge do seu foco. Porque você vê a opinião de 20 milhões de torcedores que tem o São Paulo. Vou dar um exemplo, o Pablo, por exemplo. O Pablo, ele não pode ligar a televisão, ele não pode entrar na internet, ele não pode fazer nada. Ele tem que estar focado e preocupado no que o Crespo pensa em relação a ele. Ô Pablo, você tá bem. Ô Pablo, você precisa melhorar isso. Opa, preciso melhorar. Agora, se ele for ouvir a torcida do São Paulo, ele tá morto. Ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Então é isso que eu tô falando. O cara tem que se afastar de tudo. O jogador de futebol de alto nível, ele é cego, surdo e mudo. Ele não ouve nada que falam dele, nem pro bem nem pro mal. Pro mal que vai te... E pro bem também, vai massagear o ego do cara. Não, eu sou craque. No outro jogo ele vai Não. O cara tem que estar sempre focado no trabalho, focado no resultado, focado no desempenho, focado na performance, mas baseado no que o treinador dele fala. Não baseado no que eu tô ouvindo o torcedor. Exatamente. Porra. Porque se fosse postar na torcida, no que eles postam nas redes sociais, aí... É impossível agradar todo mundo. O maior ídolo da história do São Paulo, na minha opinião, que foi o Rogério Ceni, ele não agrada a todos os torcedores de São Paulo. Tem gente que critica ele. Tanto é assim que ele não ficou como técnico no São Paulo e foi mandado embora, e a galera pedindo a cabeça dele. Exato. Sim, exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu falo que esse negócio a gente tem que acompanhar a evolução dos tempos em todos os sentidos, mas a partir do momento, desde que você tenha uma mentalidade forte e boa para suportar aquilo que você vai encontrar ali na rede social, na internet. Hoje o negócio é imediato. Entendeu? Se eu tropeçar, cair ali agora, em 10 minutos tá todo mundo sabendo. Exatamente. Mas então, é normal, é bom, é importante a velocidade da informação, a velocidade. Agora, pro atleta, pro cara que é a informação, o cara tem que estar alheio, o cara tem que estar, entendeu? É bom para ele dar uma entrevista. O cara tem que ser isento de qualquer tipo de opinião. A torcida tá falando sério? Eu não sabia. Em outras palavras, tem que se resguardar, né? Claro. Com todo... Ser atleta, o que acontece? Eles querem ser mídia hoje, não é virar mídia, é ser atleta. São coisas totalmente diferentes que hoje tá um misto disso que o pessoal tá perdendo o foco que ele tá falando. Ô Renan, qual foi o jogo inesquecível seu? Claro, não tem né? Falar de um jogo é difícil, né, cara? Assim, são vários, né? Jogos importantes que, né, contra o River, né, o primeiro da semifinal que eu joguei titular,
os 2 jogos contra o Palmeiras, os 2 jogos eu fui escolhido por várias mídias, o melhor em campo, então são jogos inesquecíveis, no qual você tinha uma responsabilidade muito grande, era te dado uma responsabilidade muito grande e você conseguia executar, fazer bem feito aquela tarefa que foi dada. Tarefa, aquela missão, né? Missão dada é missão cumprida, né? Então, são jogos que marcam, né? Eu sempre gostei muito de jogar contra o Corinthians, então tem alguns clássicos aí que são marcantes pra mim. É, isso mesmo. São, claro, porque... Robson Baruch não curtiu isso. Nós passamos um tempo ali, o tempo que nós passamos ali no profissional de São Paulo, nós não perdemos pro Corinthians. Passamos ali uns 4, 5 anos sem perder pro Corinthians, né? Até que perdeu em 2007, foi o gol do Betão no Morumbi, foi o ano que o Corinthians foi rebaixado, inclusive. Mas eu já não estava mais no elenco, eu já não estava mais no São Paulo. São esses jogos aí, são vários. Daí, assim, eu não entrei em campo, mas é óbvio que o jogo, o título mundial contra o Liverpool, é óbvio que é um jogo marcante. Tudo que eu vi tá na minha cabeça como se tivesse sido ontem, entendeu? Mas por você não ter entrado em campo, não ter, assim, como que eu explico, se sentido tão importante, tão efetivamente importante no processo do título, então quem sabe não fica um jogo tão marcante pra você, entendeu? Sim. Mas a gente foi campeão mundial. Pô. O momento em si é isso importante, que eu ia falar. mas Qual agora que é em questão... Agora é o gancho. Qual que é a sensação, cara, de saber que você tá ali daquele grupo, cara? Como que é, assim, porque... Uma coisa é a gente aqui tá vendo ser campeão brasileiro, ser campeão paulista, né? Mas de repente você tá brigando com o mundo, né, cara? E você chegar ao patamar de ser campeão mundial, assim, acho que acho que não tem explicação, né, cara? Então, o São Paulo, o símbolo do São Paulo tem 3 estrelas vermelhas. Dos 3 títulos mundiais. Uma delas eu tava lá, ninguém me contou. Eu tava lá. São 23 jogadores por título, então são 69 jogadores. Só que você pega 92, 93, foi praticamente o mesmo elenco. O mesmo elenco. Praticamente o mesmo elenco. Saiu o Raí, deve ter mudado uma meia dúzia ali. Mas a base era a mesma. Então nós estamos falando ali de 40 e poucos jogadores que fizeram parte dessas 3 estrelas do São Paulo, né? E eu sou um. E essa sensação é incrível. E essa sensação começou minutos antes da gente entrar em campo, de começar o jogo contra o Liverpool, quando fechou, o Rogério pegou a camisa, mostrou a camisa e falou: vocês estão vendo isso daqui, ó? Rato, o roupeiro, Cício, prepara, que a hora que a gente voltar aqui depois de 90 minutos, vocês vão ter que colocar mais uma, porque nós vamos colocar uma estrela na camisa do São Paulo, nós vamos mudar o símbolo da camisa do São Paulo, nós vamos mudar, e conseguimos. Isso é muito marcante, isso é coisa que não tem preço, entendeu? Eu tenho uma camisa do São Paulo, que está no quadro, na minha casa, que é a do título mundial, né, que tem lá aqui, né, Mundial de Clubes 2005. E aquele jogo contra o Liverpool deve ter sido sofrível. Rapaz, eu acho que aquela falta do Rogério espalma ali, cara, eu acho que ali é o momento que você fala, cara, nós não vamos perder. Porque ali eu acho que foi um momento que... Porque, ele era um batedor, tipo, de 2 ele guardava 1. E aí daqui a pouco ele bate, quase impossível de pegar aquela bola e o Rogério pega. E você falou uma coisa que eu pensei exatamente isso. Quando aquela bola não entrou, eu falei, não tem como perder mais hoje. Agora não tem como perder mais hoje. E assim, vocês sabem, né? Se não soubessem, vai saber agora, o Rogério jogou machucado. Sim. O Rogério jogou com o joelho machucado. Tanto que quando a gente chegou no Japão, ele fez a cirurgia, né? E o joelho machucado de tanto treinar falta, de tanto ser dedicado, de tanto o Rogério tava com o joelho machucado. E no Japão, fim do ano, é um frio muito, muito grande. Cruel. E então tudo que é tipo de dor que você tem no corpo, no frio, triplica. Ela é potencializada ao extremo, né? E o Rogério, lá no Japão, ele se dedicou muito, cara. Ele treinou muito e tratou muito. O Rogério tratava de madrugada,
Então, o que aconteceu com ele lá, o que ele fez acontecer lá, e eu agradeço, porque eu tava no meio, eu agradeço muito por isso, foi fruto de muita dedicação, muita dedicação mesmo, muito sacrifício, muita renúncia, ele dormindo e os caras tratando o joelho dele de madrugada, entendeu? Os fisioterapeutas, eles iam no quarto dele e tratavam o joelho dele de madrugada. Então, as coisas não acontecem por acaso. Exatamente. Né? Não cai uma folha de uma árvore que Deus não queira. Tem né? um propósito. Tem um propósito. E tudo que aconteceu na vida do Rogério como jogador assim, é muito claro o propósito. Ele fez acontecer, porque ele treinou muito, porque ele trabalhou muito. Aí, Lê, agora que nós estamos se encaminhando pro final, eu quero fazer... Pô, já? Já, Pô, velho. Infelizmente, tá se encaminhando pro final. Mas tem duas perguntas que não pode faltar. Uma, ele vai pensar já que alguma resenha que possa contar. De fato engraçado. Uma coisa inusitada. A gente no jornalismo, a gente chama de barrigada. Vocês têm um outro palavreado. Algum fato engraçado que você passou, mas antes disso, para finalizar o Mundial... O Marcão fala causo, né? Algum caos. Mas para finalizar, questão do Mundial, o que foi aquela chegada no Brasil para vocês, cara? Cara, foi incrível aquilo lá, né, cara? Nós paramos São Paulo, né? Aquele dia foi incrível, né? A chegada já no avião, né? Todo mundo morto, né, cara? Porque da festa, né? Do título lá no Japão ainda, depois pra voltar, aquele tanto de hora, né, viajando. E depois a hora que a gente abre a janela do avião, vê o gramadinho ali no aeroporto, parecia arquibancada, lotado de gente. O caminhão, né, o trio elétrico esperando a gente pra... E, pô... Mas vocês imaginavam que ia ser assim na volta? Não, sinceramente não, mas não do jeito que foi. Festa sim, mas não da maneira, da proporção que foi, né? Não, exatamente, porque a gente sabia, porque pra gente ir pro Mundial já tinha muita gente no aeroporto, né, pra gente ir ainda, pra gente embarcar. Pra voltar a gente sabia que ia ter, mas não da forma que teve. Teve um cara que ele foi andando do aeroporto até o Morumbi. A gente saiu do aeroporto 8 horas da manhã. A gente chegou no Morumbi 6 horas da tarde. E o cara foi junto atrás e a gente jogando água pro cara. E o cara ajoelhava, ia um pouco de joelho. Meu Deus. Pra você ver o tamanho da... A dimensão que aquilo era, entendeu? E vários representava, né? E vários fizeram isso daí, né? Vários fizeram o trajeto todo junto com a gente. Mas não imaginava que fosse tão... Mas nós literalmente paramos São Paulo, centro da cidade, quando a gente foi na prefeitura, parado. Marginal, então, nem se fala. Marginal, parada. Depois, pra chegar lá no Morumbi, no Palácio do Governo, eu entrei no Palácio do Governo sem camisa. Vou perder a mão do Alckmin sem camisa, isso não existe. Aquele gorrinho do Papai Noel, governador. Louco. Tamanha dimensão de você ganhar um título mundial. Um título desse tamanho, né, cara? É incrível. E aí, o fato engraçado. Você lembra de algum fato engraçado? Alguma coisa, alguma situação que você fala, meu, que cagada que eu fiz, cara? Tipo, aliás, você tem algum... aliás, na festa do Mundial teve Danone do Aloysio. O Danone. Você tá louco. Danone. Os caras A gente tava lá embaixo, né? No hall? Um salão que foi separado pra gente pra comemoração do título. Só que nesse aí entrou muito torcedor, tava, sabe? Muita gente de fora, né? Muita gente de fora, cara. E daí já tirou um pouco da liberdade, né? Da nossa privacidade ali. A gente atendeu todo mundo, deu autógrafo, tirou foto e tal. Daqui a pouco um outro falou, vamos subir pro quarto, pô. Lá a gente fica à vontade. Falou pros caras, leva 10 sacos de gelo. Pegamos a banheira do quarto do Amoroso, enchemos de gelo e cerveja. Cerveja. Dali Danone. A saída era 6 horas da manhã. A saída do hotel pra 6 horas da manhã do Japão, né? Pra sair pro aeroporto pra voltar pro Brasil. E a gente bebendo. Deu 3 horas da manhã, a gente começou a olhar pro outro e falou assim, rapaz, cadê o Mineiro? O cara fez o gol do título. O cara fez o gol do título, o título que tá botando uma estrela na camisa do São Paulo, cadê o Mineiro?
Aí fomos no quarto do Mineiro. Quem que era o quarto do Mineiro? Eu não lembro. O cara abriu a porta e falou, olha, tá dormindo. Ai, dormindo. O Mineiro tá dormindo. Eu falei, ei, Mineiro, vamos, pô. Não. O jogo foi pesado, tô cansado, vou descansar. Menino, eu nem entrei em campo, eu tô quase me jogando lá pra baixo, você tá aí. Você tá aí dormindo, cara. Você vê como é importante a história do São Paulo, cara. Não, mas o jogo hoje foi pesado, vou descansar. Vai, pelo amor de Deus, cara. Mineiro era. O peso de ter dado o título. Tá louco, mas o Mineiro era um cara. A tranquilidade dele é. Não existe apelido melhor pra pessoa do que o apelido mineiro. Você sabe que ele não é mineiro, né? Ele é gaúcho, né? Gaúcho. E esse apelido de mineiro é um dos caras mais assim. Pode estar acabando o mundo, o jogo pode estar um. Você olha pra cara dele e você fala, a tranquilidade tá ali. Ele e o Danilo também, mesma coisa. Pode estar pouco menos, os dois estão aqui, ó. Isso é bom você. Sim. Você também olha pra uns caras que. Aí você também meio que desespera. Você olha pro cara e calma. E era legal porque era um ponto de fuga pra quem tava nervoso, pilhado, Exatamente. Olhava pra cara deles e falava, não, vamos tranquilizar, Claro. que não tem nada perdido. Claro. Papel. Já lembrou algum fato engraçado, alguma situação? Tirando esse. Alguma, assim, porque de vestiário acontece muita coisa. E você fala, ixi, essa aí eu me dei mal. Sabe o que acontece? Eu vou sair daqui, eu vou lembrar 10. Agora aqui, ó. Quando eu tô com o Leandro Guerreiro, assim, daí o Leandro. Conta uma história aí, falou, não, né? Dá um tempo ele fala, pô, vai vir 10 na minha cabeça. Quando eu for embora aqui da sua casa, vai vir todas na minha cabeça, eu te ligo e te conto. Porque agora daí minha mulher lembrou, né? Porque eu tenho medo de avião, tô muito medo de avião. E a gente deixa até de viajar de vez em quando pra lazer mesmo, por causa do medo que eu tenho de avião. E eu fui pro Japão e eu não dormi no avião. Então eu passei 26 horas praticamente sem dormir, né? Porque são 11, 12 até a Alemanha, depois vai chegar no Japão, né? E eu não dormi. E com remédio tudo. Caramba! O doutor deu remédio aqui quando era madrugada lá, pra gente já dentro do avião, já entrando no fuso. E eu não dormi, mesmo assim eu não dormi. E outra, pô, a primeira classe, né? O vira-cama. E eu aqui, ó. Travado. Assim, ó. E a poltrona assim, ó. 90 graus, reta. E o mineiro do meu lado, o mineiro dormiu a viagem todinha. Aí começava a balançar o avião. Eu cutucava ele, mineiro, porra, conversa comigo aí, pô, tá feio o negócio, cara. Interage aí. Deve ser alguma nuvem. Eu falei, porra de nuvem, cacete, cara. Conversa comigo aí, meu, tá feio o negócio aí, cara. Ei, dorme aí. Eu não dormia. Enfim, chegamos no Japão, era dia no Japão, à noite aqui, e eu tava morto. Daí o doutor falou, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos pra um shopping, porque o shopping no Japão é pequenininho, né? Tem 18 andares o shopping. O shopping é gigante o shopping lá, é incrível. Daí, ó, nós vamos num shopping, vocês ficam andando até da hora da gente voltar pro hotel pra jantar, aí sim vocês podem dormir, né? Porque de amanhã cedo tem treino. Beleza, daí estamos andando. Daqui a pouco eu falei pros caras, ó, aí sobe andar, desce andar, shopping grande pra cacete. Daí eu falei pros caras, não aguento mais, vou sentar um pouquinho que é banquinho ali. Sentei. Aí que eu sentei, eu dormi. No shopping. Deu uma de mineiro. Eu dormi. Daí tinha hora pra todo mundo chegar no ônibus. Aí chega no ônibus e começa a contagem. Tá faltando um. Quem será que é? O Richard falou, rapaz, eu tava dando rolê lá em cima. Eu vi o Renan deitado num banco lá. Acho que é ele. Aí os caras, é o índio mesmo. Vamos lá buscar ele. Chegou os caras, vambora, cara, tá faltando você lá no ônibus, pô. Dormi, não aguentei. Ai, caramba. Não Meu, aguentei. é com essa resenha que a gente encerra mais um Respeito à Minha História. Renan, queria te agradecer, cara, mais uma vez, imensamente por você, sua presença, a presença da família aí que você trouxe também. Queria agradecer mais uma vez, irmão. Pô, eu queria agradecer, Haroldo, você, Lê, pô, brigadão, cara. E, pô, a família, olho grande do cacete. Aí é restaurante japonês, cara, nós vamos junto. Fala, não, você nem se pode, calma. Então, você até isso se ajudou, né? Restaurante japonês, isso, porra, o povo parece que são japoneses, tanto que come essa miséria aí. Mas, cara, falando sério agora, eu que agradeço a oportunidade aí. Você tem a chance de entrevistar tanto jogador aí, pô, ex-jogador também, né? E sempre você
colocando eu na cara do gol e sem goleiro. Então, mais uma vez, brigadão e sabe que pode contar comigo sempre. Opa. Obrigado mesmo, do fundo do coração, cara. Nós que agradecemos aqui, né? Então vou finalizando. Um grande abraço, ficam com Deus, se cuidam, hein?